Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moneymakers, o podcast onde você aprende a fazer dinheiro na prática com os grandes players do mercado. Esse podcast é um oferecimento do Velotax, o aplicativo que simplifica todos os seus impostos. Muito em breve teremos novidades para você que também é empreendedor. E no episódio de hoje estamos aqui com o assessor revelação da Monte Bravo Corretora, que em menos de 3 anos já está no time dos melhores assessores, está entre o top 3 que mais geram negócios com os clientes e tem ali uma carteira de clientes de mais de 100 milhões de reais. Matheus Isidro, que além de tudo é meu assessor, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Muito obrigado, Vitor, pelo convite e tudo, é um prazer estar aqui. Agora, com toda essa introdução, a expectativa ficou alta, hein? Legal. Vamos lá então, roda a vinheta e a gente já começa. Começando então, Matheus, vamos lá, conta pra gente um pouco da sua história, da sua trajetória até chegar aqui. Bom, eu hoje tenho 28 anos, né? Então, se for comparar no mercado em si, estou ali entre um dos mais novos, ainda mais na minha área em si, que é assessoria de investimentos, e um mercado ainda que está em constante evolução. Eu, de modo geral, assim, sempre, desde pequenininho, sempre fui mais apto a desenvolver essa parte, ajudava um pouco os meus pais, bem a gerenciar um pouco mais essa parte dos investimentos, sempre tive interesse por isso, né? Eu acho que, de fato, as coisas começaram a evoluir quando eu fui para os Estados Unidos, né? Eu ganhei uma bolsa de estudos para ir para lá, e até dando um passo para trás aqui, eu competia natação há muitos anos aqui no Brasil. E aí esse que foi o grande virador de chave, né? Eu era atleta, consegui uma bolsa de estudos, fui para os Estados Unidos. Fez faculdade lá? Fiz faculdade lá, Legal. fiz faculdade lá. E aí lá eu cursei economia, e aí o que eles chamam ali de basicamente uma ênfase que foi finanças, a parte mesmo, né, do mundo dos investimentos. E aí um ponto que é muito interessante, que a partir do seu 2º ano de faculdade, você tem a possibilidade de entrar para um clube. No meu caso, como eu fazia economia e investimentos, eu consegui entrar para o clube de investimentos da faculdade. E aí eu era muito mais novo, estava começando a estudar, começando a mergulhar, que eu fui entender de fato aonde que eu estava entrando, né? Então a gente tinha que definir as nossas teses, a faculdade em si dava um budget para a gente estar investindo. Então foi ali que de fato eu comecei a fazer os estudos, colocar mais a mão na massa de fato. E as coisas foram evoluindo, foram dando certo. Estava por lá, mas 2020 acho que mudou os planos de muita gente. Todo mundo foi impactado. Criou muita oportunidade, ou então afastou as pessoas, mas enfim. Daí tive alguns pontos, foi justamente 2020, morando lá, que eu decidi voltar para o Brasil, porque de fato eu tinha terminado a faculdade, estava tudo encaminhado, mas no meu ponto de vista em si, a família, ainda mais momentos de dificuldades, é a nossa base, é o nosso chão de tudo. Daí eu decidi ficar próximo aqui dos meus pais, tinha muitas incertezas naquela época, né? Ninguém sabia o que estava acontecendo direito. Mas então, daí eu voltei, né? Aqui pro Brasil foi no final ali de 2020. E aí durante o ano de 2021 fiquei muito entendendo como que estava o mercado brasileiro, né? De acordo ali com o que eu tinha estudado, eu tinha feito, para ver aonde que eu ia me encaixar, né? Tinha ali, eu tenho muito pé atrás com alguns bancos em si, pelos os históricos, pelas as maneiras que eles tratam os clientes, de modo geral, né? Mas você já sabia que você queria trabalhar com investimentos ou você ainda estava vendo? Não, sempre. Tanto que quando eu estava lá, quando terminei a faculdade, eu ia cursar o MBA, que era de fato voltado para os investimentos. Só que para lá. E aí, quando eu voltei aqui para o Brasil, eu fiquei muito nessa escolha, poxa, já que estou aqui, deixa eu só entender em qual mercado, assim, qual área do mercado que eu vou mergulhar. Né? Empresa, corretora, o banco, enfim. E aí foi através de um convite de um outro amigo meu que também nadava no Brasil, foi para os Estados Unidos e voltou. Daí ele estava na Monte Bravo, falou, poxa, Matheus, conhece aqui a Monte Bravo, a nossa estrutura, a gente faz também investimentos. Naquela época a gente estava totalmente vinculado à XP, né? A gente era um escritório de assessoria de investimentos vinculado à XP. Hoje a Monte Bravo já é uma corretora, né? Daí fui lá, conheci a estrutura e de fato
já gostava daquele meio. A Monte Bravo já era bem grande, né? Já era bem grande. Já era uma das maiores, né? Já era naquela época ali, que foi 2000, o finalzinho de 2021, quando foi conhecer. Né? Já tava ali entre os top 3. Tá. E me conta uma coisa. Como que foi esse processo seletivo para você entrar na Monte Bravo e realmente ingressar nessa carreira? Porque você tem que fazer, dali tirar as certificações, tem que fazer, enfim. Como que foi aí esse processo até você realmente entrar na Monte Bravo? Boa. Esse é um ponto interessante. O processo seletivo em si, acho que foram 4 ou 5 entrevistas. Né? E além de você tem que ter um curso, né? Tem que ter um certificado da Ancor, né? Que é o mínimo exigido para você conseguir atuar como assessor de investimentos. Né? O restante, um CFP ou um CE, é de fato certificados complementares que te ajudam numa carreira, em crescimento, enfim. Então você tinha que ter esse curso. No caso, eu fui, tirei, comecei a fazer o processo em si. A Monte Bravo, naquela época, e até hoje, inclusive, nós contratamos muito por base de indicação. Interessante. Então, a gente sempre gosta de entender... Mercado financeiro é bastante, assim. É mais voltado para isso. Até porque, poxa, se for pegar a história da Monte Bravo em si, 2020 e começo de 2021 foram os anos ali que a gente mais cresceu e mais contratou pessoas. Só que, ao mesmo tempo, 2022 até o final do ano, foi quando a gente teve que entender mais a questão da cultura da empresa em si, e muitos desses profissionais não estão mais com a gente. Mas por quê? Porque eles tinham um outro perfil, um perfil mais de banco, de um atendimento ali não tão próximo assim ao cliente. Por exemplo, hoje aqui dentro da Monte Bravo, né, onde que eu estou atuando nesse momento, a gente tem um objetivo de conhecer 100% dos nossos clientes. Mas o conhecer não é uma ligação, não é só um vídeo, de fato estar junto com eles. Presencial, vai até a casa, pega um ônibus, pega um avião, enfim, se vira, mas conhece de fato a pessoa, né? E algumas pessoas, enfim, tinham um outro planejamento, umas outras ideias, não tem nada de errado. Só não era o perfil que a gente estava buscando na época, né? Então, a corretora em si, a Monte Bravo, a gente contrata muito em cima disso, mais numa indicação, porque a gente já consegue entender um pouquinho melhor se essa pessoa tem o nosso perfil, né? O perfil da empresa em si ou não, entendeu? Legal, é porque eu... Não sei como é que tá hoje em dia, mas acredito que continua assim. No passado eu sei que muitos escritórios de investimento cresciam muito rápido. E aí, tipo, ficava um pouco essa questão de cultura e tal. Tinham escritórios que rodavam de forma mais independente, então tinha vários assessores plugados ali, mas cada um ao seu modo. A Monte Bravo já foi para um outro caminho, mais consolidado mesmo, mais pessoas com a própria cara. Inclusive, faz tempo que você não me convida para aqueles eventos gostosos, mas eles fazem vários eventos, tá? É muito legal. E me conta uma coisa, Matheus, como que foi esse começo, de fato, para você começar a atender os clientes? Porque você é um cara jovem, que tá entrando nesse mercado, estava entrando nesse mercado, e que lida com os investimentos das pessoas. Como eu já trabalhei nesse mercado, eu sei como é que funciona. Tem cliente que entende como funciona a bolsa, como funciona o mercado, as variações, enfim, as inúmeras poucos, né? Variáveis que fazem, enfim, o dólar subir, cair, enfim, todo o resto. Como que foi começar e como que foi dar os primeiros passos, começar a montar a sua carteira de clientes? Conta um pouquinho pra gente como foi esse processo. Bom, de início, quando iniciei ali com a Monte Bravo, de fato, acho que até hoje um dos pontos que eu mais sofro é a questão da idade. Né? Porque, querendo ou não, assim, na grande maioria, o público que eu atendo hoje costuma ser um pessoal mais velho. Tem as exceções, o Vitor, que no caso é um deles. Eu sou o mais novo e com o menor patrimônio também. Mas assim, e aí, poxa, você chegar numa pessoa de 50, 60 anos de idade, que teve totalmente uma outra experiência com o mundo, né? Foi educado de uma outra maneira. Chega um menino de 26 anos, acabou de chegar no mercado, falando que tudo que ele fez está errado, é complicado, é difícil. Né? Então, assim, a idade, sem dúvidas. Quando eu entrei na Monte Bravo, eu tive um desafio grande que
quando você começa uma carreira como assessor de investimentos, na grande maioria das vezes, você tem uma lista, tem que ligar para pessoas totalmente desconhecidas e convencê-las de investir contigo e na corretora, né? No meu caso, foi um pouco diferente. Quando eu entrei lá, tinha um projeto em si, e aí eles mapearam basicamente todos os clientes que não tinham muitos contatos com os assessores. Então, as pessoas estavam mais próximas, às vezes tinha uma rotina muito dinâmica, não conseguia separar ali 5 minutinhos, 10 minutinhos para conversar em si. Então, me deram esse presente. Falaram, Matheus, tem uma lista aqui, são vários clientes, vai atrás e fica mais próximo deles. E assim, esse desafio inicial foi muito difícil, de fato, mas o que eu tentei fazer logo de início que não estava dando muito certo é ligar 3, 4 vezes por dia, abordar eles, mandar mensagem, tentar qualquer tipo de relacionamento. Só que eu estava percebendo que grande parte deles que são médicos não tem uma rotina fixa. É cirurgia dinâmico. De manhã, às vezes é cirurgia de madrugada, é cirurgia da parte da tarde. Então fica muito nesse variável. Se você for com algo muito fixo, você não vai conseguir falar com eles, né? Então, fui me moldando em relação a cada cliente em si. Cada um gosta de falar de um horário, cada um tem uma rotina. Só que o principal que me ajudou muito foi de ir visitar cada um, de estar junto. Fato. E aí eu marcava, tinha algumas que eu marcava consulta, aparecia lá como se fosse um cliente deles, algum paciente, só aparecia, conversava com eles, mostrava, poxa, aqui é o Matheus, sou assessor, a gente conversou um pouquinho, cara, vim aqui, preciso falar com você, é importante, são as suas finanças. E aí as pessoas ficavam até um pouco assustadas de início, pô, como assim, um assessor apareceu do nada? Mas eu aparecia lá e isso foi me ajudando a ficar mais próximo deles, né? Mas hoje, assim, essa carteira já está muito mais próxima, esses clientes já me conhecem há mais tempo, já tem uma confiança muito grande. Mas é aquilo, você tem que entender que cada pessoa está num momento de vida, tem uma rotina e numa fase. Por exemplo, você há alguns meses atrás, era mais difícil conversar contigo, porque, poxa, tem empresa, período de imposto de renda, estava se mudando, apartamento novo, mudanças, vai arrumar uma parede, não sei o que, construção. Então, fica mais limitado e você tem que entender isso no cliente. Se você forçar a barra, se você for atrás, começar a ligar demais, meio que desesperado por algum contato, não vai passar uma imagem boa, sabe? Então, é entender o momento de cada um, de cada pessoa e assim, indo devagarzinho. Eu acho que o fator principal que é o tempo, deixar o tempo agir ao seu favor, sabe? E aí a questão que você mencionou de... apesar de você, às vezes, não conhecer as pessoas, e aí fechar esse gap da falta de intimidade, você foi fazendo visitas, não só para quem era médico, mas para quem não era médico também. E aí você foi criando mais... Vai criando um laço com as pessoas. Porque assim... poxa, é bacana você ligar, é bacana você fazer uma videochamada, tudo, só que, infelizmente, assim, ou felizmente, né, no mundo dos negócios, você tá ali, você tá dando a cara a tapa, e era engraçado que muito no começo, esses clientes que eu recebi são os que tinham as piores carteiras. Tava indo super mal, até talvez um dos pontos que eles não queriam conversar com os assessores ou com os consultores ali deles era justamente por conta disso. Cara, só tô tomando porrada, não tô ganhando dinheiro, o cara fica me ligando, não quero falar contigo, entendeu? Tanto que no começo, quando eu ligava para alguns deles, era só xingamento, me esquece, não vai rolar, então calma, tô aqui, vamos resolver, eu vou entender. E eu realmente dava cara a tapa, ia atrás de cada um para entender, e às vezes era de fato algum desalinhamento, alguma expectativa errada com o mercado, que tem bastante, muito, né? Isso, sabe? As pessoas, poxa... vão investir hoje até um ponto, né? Se você deixa o seu dinheiro parado, qualquer investimento mega seguro rende os juros hoje, que é 10,50. Então, assim, o custo de oportunidade no Brasil é muito alto. Dá quase 1% ao mês. Então, as pessoas às vezes têm aquela ilusão de, poxa, se eu com dinheiro paradinho aqui tá dando 10%, se eu colocar com um assessor, se eu colocar com um gerente de banco ou com um profissional da área, eu vou ganhar 20%,
30% ao ano. Uhum. E isso é totalmente, assim, não vou falar que é impossível, mas no longo regra. prazo é irrealista. Uhum. Entendeu? Então você tem que entender e puxar o cliente mais para a realidade. Né? Então acho que esse foi, de fato, um dos pontos assim, mais difíceis, mas enfim, por isso que eu te falo, né? Você tá ali, você dando a cara a tapa, ficando próximo mesmo e resolver, né, a situação ali, amigo, de cada um. Legal. E deixa eu te perguntar, você tem alguma... Pensando aqui em quem está assistindo e quem enfrenta essa dificuldade. E isso acho que não é só no trabalho de, enfim, você ser um assessor ou você trabalhar diretamente com o cliente final, mas acontece muito. Você trabalha em uma empresa e tem que fechar negócio ou parceria com outra empresa e, tipo, o cara simplesmente não te responde e você tenta de uma forma, tenta de outra, enfim, e meio que não vai. Quando isso acontece no seu caso, o que você faz de fato? Você dá um espaço, você marca ali na agenda para tentar um com outro contato mais na frente? Qual que é a sua tática aí, ou suas táticas, para, tipo, conseguir ser atendido? Eu acho que assim, esse é um ponto que é bem delicado e eu acho que assim, o esporte, ele conseguiu me ajudar muito com isso. Porque antes, quando eu nadava tudo, né, até pela minha altura pode não parecer isso, mas eu cheguei a competir campeonato brasileiro, campeonato mundial, então as coisas foram evoluindo. E o esporte não só me moldou assim, em questão de disciplina, de resiliência, de competitividade, bacana. De fato, teve isso que me ajudou muito. Mas acho que um ponto que é muito fundamental é você saber lidar com as suas frustrações, com as suas perdas, entendeu? Vai ter gente, vai ter cliente que tá feliz contigo, tá te respondendo, e aí aconteceu alguma coisa, o mercado virou um pouco, um primo dele virou assessor, um familiar dele virou assessor, e do dia para noite ele vai parar de te responder, ou enfim, ou uma situação de, poxa, o cliente está procurando ali assessorias, e aí você faz o seu melhor, você busca entender, mas por algum motivo ele escolhe algum outro caminho, e tá tudo bem, não tem nada de errado. Mas assim, você tem que entender que nem tudo vai ser ao seu favor do jeito que você quer. Eu acho que, aliás, quase nada é do jeito que eu quero, do jeito que a gente quer em si, né? Então, de fato, é muita resiliência em relação a isso. Mas você, poxa, ir lidando e dando tempo também de cada um é fundamental nisso. Porque, por exemplo, até um caso um pouco mais recente agora, foi de um cliente, ele procurou a Monte Bravo, chegou em contato comigo, falou, poxa, estou com mais vontade de estar investindo melhor meu dinheiro, estou no banco hoje, quero um assessoramento mais próximo, uma assessoria e tudo mais, enfim. A gente foi, fez reuniões com eles, entendi ali qual que era o ponto que eu estava buscando, as coisas foram evoluindo, fiz uma proposta de como que eu atendo, questão do acompanhamento a cada 3 em 3 meses, uma visita, atendimento próximo, enfim, junto com o objetivo familiar em si dele, mas de um tempo para cá ele simplesmente sumiu. 2, 3 meses, não falava nada, mandava mensagem, ligava, totalmente desaparecido. E o que foi que aconteceu? Depois agora, acho que foi até umas 2 semanas atrás, consegui uma resposta, falou, Matheus, tô mega... Como é que ele falou? Tô muito triste e com muitas incertezas em relação ao governo. Tá mudando tudo, tá mudando agora a previdência, estão aumentando os impostos, então eu, empresário, a gente só é prejudicado, só tenho coisa ruim. Não sei se eu vou continuar mais no Brasil. Por isso que eu decidi não fazer mais nada, parei com tudo. Tô vendo se eu vou continuar com a minha empresa, se eu não vou continuar com a minha empresa. Então, assim, poxa, bacana, tudo que você me mostrou, eu gostei, só que nesse momento me deixa um pouco mais. Deixa eu entender um pouquinho o que eu vou estar fazendo, porque talvez nem aqui no Brasil eu fique. Então você vê que, poxa, eu fiquei refletindo muito sobre isso, porque quando ele tinha sumido, eu pensei, pô, será que eu falei alguma coisa errada? Será que em algum momento ele pediu alguma coisa que eu esqueci de fazer? Ou enfim, ficou com uma imagem errada em relação ao meu trabalho? Ou começaram a abordar ele de outros lados, de outros lugares? Mas não, foi simplesmente... tantas mudanças que nós temos aqui no nosso país, política e tudo mais,
Ele ficou incerto, ficou inseguro, no caso, e precisa de um tempo dele, entendeu? E tá tudo bem. É igual a gente combinou, vamos falar mais no final do ano, dar andamento, espero que tenha andamento em si, mas acho que é muito o que eu falei antes ali, você entender o tempo de cada um, sabe? Acho que esse ponto que você tocou é muito importante, que é o ponto mais emocional, né? Que às vezes você fica naquela noia, tipo, puta, o que será que eu fiz? O que será que eu falei? Eu já fiz isso também, pô, começa a revisar ali os tudo, e-mails. Será que eu escrevi alguma coisa errada? Será que eu usei algum termo que, sei lá, não saiu bem? Mas às vezes é só alguma coisa particular da pessoa. E como que você faz, aqui entrando mais numa parte que eu gosto bastante, de identificar oportunidades. Como que você, no seu mercado, faz para identificar oportunidades de potenciais novos clientes? E o que você prefere fazer? Você prefere, por exemplo, seguir para um nicho, que nem você citou, médicos, porque em geral os médicos têm um poder aquisitivo legal, mas não tem tanto tempo para investir, organizar as finanças ou olhar isso com mais calma. Se você tem algum nicho nesse ponto, se você prefere, sei lá, chegar em pessoas que estão começando agora, chegar em pessoas que já têm um patrimônio maior e já têm um certo conhecimento. Boa. Como é que você faz aí para identificar oportunidades para você aumentar a sua carteira e tudo mais? Bom, acho que um dos lados positivos do mercado é que todo dia você tem uma notícia nova. Todo dia você tem um assunto. Então, assim, em termos de oportunidade, que nem hoje. Hoje, assim, recentemente, o dólar saiu de 5, foi para 5,70. Isso para nossa economia em si é péssimo. Só que você tem muita oportunidade. Tô ligando agora para empresas que importam ou exportam, e tô perguntando, poxa, o seu consultor, o seu assessor, o seu gerente de banco, faz hedge de dólar, trabalha essa questão do dólar. É o que muda de uma empresa, de você garantir a sua margem ou de você quebrar. Tem casos assim, entendeu? Então, assim, o nosso mercado em si, eu gosto muito disso porque você sempre tem alguma variável, sempre tem um assunto, você consegue puxar com o prospect, com alguém novo e abordar esse assunto. O que eu vi que dá mais certo comigo, eu já tentei fazer muitas ligagens, né, o que chamam de cold call, para pessoas totalmente desconhecidas, abordar tudo. Não sou muito bom nisso, continuo fazendo porque é importante em uma construção de carreira, né, de carteira no caso, mas eu vejo que o que está dando mais certo comigo é muito uma questão de evento, conectando as pessoas. Então, assim, hoje eu tenho uma carteira aqui de fato, são muito médicos, médicas e agora bastante empresários, e eu vou sempre... Tento, no caso, em algum evento, conectar 2, 3 empresários de nichos um pouco diferentes, mais parecidos, para eles, entre si, conseguir fazer networking, gerar negócios, crescer a empresa deles, as delas, enfim. Então, com isso, ele não fica com uma imagem minha de, poxa, o Matheus aqui falando dos meus investimentos, tratar isso. Muitas das vezes, as pessoas não têm muito interesse, pode ser um assunto meio chato. Eu abordando isso, levando outras pautas e agregando eles nos negócios, eles têm totalmente uma visão muito diferente da minha pessoa. Entendeu? Então eu começo a abordar eles e agregar valor em outras frentes. Entendi. E isso me ajuda a eles ganharem mais dinheiro, consequentemente eles vão investir mais comigo e a estar me recomendando, indicando para os outros, para os amigos, para os familiares. E aí uma abordagem ela é muito mais fácil. Porque ela já veio de uma pessoa próxima, de uma pessoa que você confia, sabe? Então, quando você vai mostrar o seu trabalho, você já parte ali com uma credibilidade um pouco maior. E eu tento também a não sofrer muito por conta da idade. Sim. Porque eles já vão meio que abordando, olha, tem ali por volta de uns 30 anos, o menino é bom, é inteligente, enfim. Então, isso me ajuda em todos os sentidos. Então, questão de crescimento, de carreira, tudo. No meu caso, o que tem dado certo é muito essa questão dos eventos. E as pessoas gostam de estar em bons lugares, uma boa comidinha, vai ver uma Porsche Cup. Ele me convidou pra Porsche Cup uma vez, eu não tava aqui no Brasil, então não pude ir. Tô esperando o convite pra esse ano, vou ver se eu... Gostei da sua abordagem, cara. Acho que faz super sentido.
você, óbvio, gerar valor para o seu cliente Sim. de uma outra forma, que não é no seu negócio principal, e que aí, pô, ele vai te ver com outros olhos e naturalmente vai acabar te recomendando para Assim, outras pessoas. Gostei bastante. Tem uma frase que é mega clichê, mas, cara, que é a real em relação a isso. Você tem que ser interessante pro seu cliente. Você não pode ser interesseiro para ele. Entendeu? Então, o máximo de coisas que eu consigo fazer para abordar, para gerar valor sem ser investimentos, cara, eu vou fazer, velho. Eu vou tentar. Pô, Matheus, sempre que assim, até os clientes novos, sempre pergunto o que você faz, qual que é a tua empresa, o que você precisa fazer para crescer ainda mais, para ver se eu tenho algum cliente meu de alguma área parecida. Poxa, muitas das vezes eu não tenho. Na Monte Bravo, a gente tem muito uma cultura de cada assessor atendendo no máximo 60 pessoas, 60 famílias. Então, no meu caso, de eu ter sempre ali alguém para agregar. Só que a minha amiga do lado, uma outra assessora, enfim, sempre tem alguém que conhece um fulano, que conhece um ciclano. Então, você vai muito buscando ali informações entre os próprios amigos, os próprios assessores, o mercado em si, para você estar gerando algum evento, criando algum evento em si e conectar as pessoas, sabe? E aí, de fato, que vem o valor, eu acho. Animal. Achei muito interessante. Eu nunca tinha pensado nisso, mas faz total sentido. E só um ponto. Você mencionou ali, por exemplo, alta do dólar, para as empresas fazerem hedge. Para quem não entende, né? Não tá nesse mercado, verdade. é você travar ali a cotação do dólar, seja para você... Comprar ou vender. Comprar ou vender. Sei lá, vou exportar uma carga de pneu, daqui 5 meses eu já deixo o câmbio travado. Vou dar até um exemplo agora, que é um cliente novo meu. Eles têm uma indústria de sabão aqui no interior de São Paulo. O que acontece? Muitas das matérias-primas deles vêm de fora, né? E aí, maquinário, enfim. Eles têm alguns fluxos de pagamentos, que nem teve um agora esse mês, vai ter um no final do ano e outro no ano que vem. Só que antes, não eram os clientes nem nada, eles não conheciam muito essa questão de travar o dólar e eles estavam contando com dólar a 5. E um dólar indo para 5,70, essa variação dá o quê? 12%, 13%? Te mata. Na margem de uma empresa, quando é redondinho o projeto, é um projeto de ganhar dinheiro ou não ser mais rentável. Entendeu? E aí, o que a gente fez, que agora a gente está entendendo um pouco mais a situação deles, dólar dá uma caída, você trava o preço do dólar para quando ele for comprar o maquinário, for mandar a remessa no final do ano, o dólar que ele vai pagar vai ser o dólar de hoje. Consegue travar o preço. Sim. Entendeu? É isso que é a questão do hedge e tudo mais. Tanto na ponta de você comprar, quanto se você precisar vender também. Enfim, tem os dois lados da moeda, né? Ou seja, na prática é você já deixar as cotações combinadas, e aí cada cliente, cada pessoa faz da forma que deseja, né? Para você ter previsibilidade futura e conseguir fazer conta, conseguir que é muito importante, administrar melhor o seu negócio. Mas aí me veio uma pergunta super importante, que é, você hoje também... porque quando a gente fala de assessor de investimentos, todo mundo acha que é para as finanças da pessoa física, mas você também atende empresas para fazer, enfim, a administração ali do caixa, da parte... E assim, um acaba complementando o outro, né? Porque às vezes você começa ali abordando os investimentos pessoais da pessoa, aí você vai entendendo um pouco mais, vê que ela tem uma empresa, faz ali uma gestão, tem outros sócios, enfim, aí você começa a levar o conhecimento dessa parte, né? Por exemplo, uma coisa que é muito simples, mas muito pouco explorada, tem uma modalidade de investimentos para empresas que chama as notas compromissadas, que é a operação de curtíssimo prazo. Matheus, entrou um dinheiro hoje, vai sair daqui a 5, 10 dias. Se você deixa parado, é um custo de oportunidade muito grande. Se você investe, na grande maioria dos investimentos, empresas, todos aliás no caso, você paga imposto. E não só imposto, paga muito IOF. Né? Às vezes de um dia para o outro, o IOF vai pegar 98% dos rendimentos. É muita coisa. Né? E a compromissada é justamente uma modalidade que você sim paga imposto, só que você não paga o IOF. Então, para movimentação de curtíssimo prazo, entrou dinheiro agora, vai sair para uma folha de pagamentos,
ou para um imposto daqui a 6, 7 dias, cai muito bem. É o ideal. É o ideal. E aí você fazendo isso, poxa, de pouquinho em pouquinho, em 1 mês, 2 meses, em 1 ano, tem alguns casos mais exorbitantes que a pessoa fazendo isso, um investimento simples como esse, no final do ano, se você for contabilizar tudo que ela evitou de pagar IOF, impostos, de modo geral, é o suficiente para uma folha de pagamentos de 1 mês, entendeu? Então, Entendi. assim, você consegue levar a economia em todas as pontas, né? Então, hoje, de fato, começa a abordar mais empresas, coisas que no começo da carreira não era assim. Era, de fato, ficar próximo dos clientes, entender ali o momento. Hoje já estou mais escolhendo as pessoas que eu estou atendendo, as empresas e tudo mais, e estou fazendo essa transição, diríamos assim, sabe? Legal. E ainda nesse tema de oportunidades, como que você faz para identificar oportunidades dentro dos próprios clientes? Você analisa melhor a carteira deles, você... Enfim, além de tentar gerar negócio para esses caras, você... Enfim, tem alguma outra coisa? E por que eu tô falando isso? Porque para assessores de investimento, a gente tem aqui no Velotax a ferramenta de gestão de carteira, que se você é assessor e o seu cliente te deu acesso a isso, você consegue olhar a custódia de renda variável e de tesouro direto dele. Isso é muito importante. Em outras corretoras também. Então, às vezes, o seu share of wallet, né, o seu participação de mercado nas finanças do seu cliente já, às vezes não é 100%, né? Às vezes ele tem dinheiro em outros lugares também. Sim. Então, como que você primeiro faz para identificar isso e faz para conseguir trazer esse dinheiro para, né, boa. a sua custódia, vamos chamar assim? Acho que assim, numa abordagem inicial, né, acho que... Até só para comentar antes de você falar, porque tem cliente que, sei lá, ele tem 2 milhões com você, mas ele meio que não quer que você saiba que ele tem mais coisa, né? Como é que funciona isso? Acho que assim, num cliente inicial, quando você está abordando, está mostrando, 100% transparente. Se a pessoa não quer se abrir, não tem como continuar a reunião. Simplesmente assim. Então, hoje eu sou um pouco mais duro em relação a isso, porque, poxa, precisa entender, sei lá, uma analogia. Quando você vai no médico, você não chega no médico e fala, tô com uma dor. Onde? Tô com uma dor, descobre aí. Não é assim que funciona. Você vai explicar, tô com uma dor no ombro, quando eu faço esse movimento, isso e aquilo. Ele vai te examinar, vai te trazer ali um remédio pra você ali, pra a sua dor em específico. E no mundo dos investimentos é igual. Se a pessoa não quer se abrir, não quer falar quanto que tem de patrimônio, quanto tem investido, qual que é a estratégia que ela está utilizando em cada casa, eu simplesmente não continuo mais a reunião. Porque eu posso até continuar, ele pode até me abrir uma pequena parte, 5%, 10% do que ele tem, só que sendo bem transparente, se uma pessoa, um exemplo, tem R$1 milhão, você ajuda eles com 100 mil, se fizer um baita trabalho, esses 100 mil virar, sei lá, 200, um exemplo, bem exorbitante, não vai mudar nada para ele. Entendeu? Você tem uma porcentagem muito pequena. Então ele nunca vai te levar muito a sério também, né? Então, assim, de fato entender e aí depois que ele abre, é difícil ele te encaminhar todo o recurso de uma única vez. Você vai ter que ir conquistando isso com o tempo, sabe? Pegando confiança, mostrando trabalho, tá próximo, porque uma coisa é você falar que você vai estar ali fazendo reunião com ele a cada 3 em 3 meses, você vai estar visitando, você vai estar ligando. Outra coisa é, de fato, você colocar isso em prática. Né? Que muitos dos casos, Matheus, todo mundo me fala isso, todo mundo fala que vai me ligar, que vai me visitar, que vai vir aqui, vem no começo até eu enviar o recurso, e aí começa a sumir, começa a dar umas desculpinhas e tudo mais. Então as pessoas sentem isso, sabe? E aí, poxa... Ninguém é besta. Ninguém é besta, ninguém é besta. Então, você, de fato, honrar com o que você monta para ele inicialmente e traçar isso daí é só uma questão de tempo, e tem sido comigo, da pessoa ver o valor, tá confiante contigo e começar a te encaminhar um recurso que tem no outro banco, tem numa outra corretora, ou que vai receber ali uma herança, uma venda de uma casa, um bônus, enfim, e te coloca em primeiro lugar. Né? E aí isso até é um ponto que, poxa, isso aí traz muita satisfação aqui pra gente, que você vê que a pessoa, ela tá contigo, sabe?
ela tem outras casas, ela tem outros dinheiros ali guardados, até alguns dos casos para manter ali os benefícios do cartão, né? Que, poxa, tem que manter mesmo, né? São alguns benefícios interessantes, mas você vê que a pessoa, ela te leva como a parte financeira, né? O pilar financeiro da família. Isso é bem gratificante, sabe? Legal. E uma coisa que eu quero começar a abordar com você, que é o seguinte, cara. Quando eu trabalhava com investimentos, recomendação de investimentos, e vira e mexe uma pessoa ia perguntar pra mim, cara, vale a pena ser assessor de investimentos? Aí o que eu sempre respondia? Não. Porque você tem que... Não está errado, viu? É difícil. Eu falava, cara, tipo, você tem que estar preparado, porque não é que você vai ser assessor de investimentos que você só vai dar recomendação de investimento e beleza, né? Não tipo, é assim. não, você tem que ir atrás do cliente, né? Tem todo um... Convencer ele de investir contigo. Exatamente. Às vezes o investimento até é bom, mas ele não faz com você, né? Então, e aí, por diversas vezes, eu cheguei pela dificuldade, né? De falar pra pessoa, falar, cara, olha, a não ser que você tenha habilidades interpessoais muito boas, ou que você goste disso, ou que você esteja preparado para receber bastante não, e de alguma forma tem ali uma relação interpessoal no seu ciclo pessoal de potenciais clientes futuros, eu não recomendo porque é um trabalho complicado. Sim, complexo. É difícil, que nem sempre você tem um acompanhamento, e então eu falava isso. E eu acho que você é o assessor mais bem sucedido que eu conheço, que eu vi você saindo do zero. Foi. E, enfim, tá aqui agora. E aí eu queria te perguntar, do que você vê no mercado hoje, do que você já passou e até esses clientes que você acabou pegando, o que você vê de grandes erros que o mercado em geral faz e que no final do dia até é ruim para o mercado como um todo, né? Sim. Mas que, impedem um assessor, e não só um assessor, mas em qualquer profissão, da pessoa realmente conseguir crescer na carreira, principalmente em quem tem que, de certa forma, toda hora lidar com o cliente, né? Ser ali a sua cara, né? Você tá se vendendo todos os dias. Sim. E assim, e as pessoas sentem quando você tá vendendo. Quando você tá ali só sendo mais um, né? Acho que assim, o mercado em si tem uma das dificuldades é que, até no ponto que a Monte Bravo, ela me ajudou muito, porque quando eu estava iniciando, eu precisava de uma estrutura para me apoiar. Nunca eu quero dizer isso. Hoje, todos os investimentos que eu recomendo para os clientes, que eu passo ali para eles, que eu explico como é que funciona, eles não saíram da minha cabeça. Poxa, eu estou no mercado, estudei, fiz parte do clube de investimentos da faculdade, bacana. Só que toda essa área de análise, curadoria, não vem de mim. Vem de um time específico. Né? Porque se você abrir hoje o seu aplicativo, eu não lembro qual banco que era, que falava assim, poxa, tem mais de 10 mil possibilidades de investimento. Cara, eu não quero tudo quem que precisa de 10 mil oportunidades, entendeu? E a grande maioria é muito ruim. São investimentos com um risco altíssimo, que não tem liquidez, sabe? Enfim, então não é alinhado com o perfil de cada um. E aí eu consegui muito me destacar, grande parte ali com a ajuda da Monte Bravo, porque ela nos dá essa estrutura, nos dá esse acompanhamento, sabe? Então, toda essa diligência, essa prudência com as carteiras, isso vem de lá, né? Eles nos ajudam muito com isso. E por que eu falo isso? Porque se você for numa outra casa, um dos pontos negativos do nosso mercado, eu vou até dar um exemplo, é de, em lugares menores, não tem essa área. Então, os assessores tiram os investimentos, em alguns dos casos, da própria cabeça. E isso pode ser muito ruim. E isso pode ser muito mal intencionado em alguns dos casos. Porque todo investimento que o cliente faz, no modelo tradicional do mercado, que hoje aqui no Brasil tem 95%, vai girando uma comissão. E tem produto que te paga uma comissão maior e tem produto que paga uma comissão menor.
Os piores investimentos, consequentemente, são os que remuneram mais o banco, mais a corretora, mais o escritório e o assessor em si. Então, se você está numa estrutura que, infelizmente, não consegue te agregar tanto com conhecimento, com as pautas, com as atualizações e com o filtro do que realmente é interessante e o que não é, em alguns dos casos, tem ativo que é legal, só que a empresa muda, o setor muda, o dólar sobe, impacta as margens e aquele investimento passou de ser bom, entendeu? Já não é mais interessante. Enfim, então, ter esse acompanhamento é crucial, porque senão você começa a recomendar coisas, passa alguns investimentos que não faz o menor sentido só para você visar o seu lado, não o lado do cliente. E as pessoas, com o passar do tempo, elas vão percebendo que você está sempre ligando para elas, levando uma última oportunidade, mas não é para melhorar a carteira dela, é para você ganhar mais. Né? Até teve um caso bem emblemático ali dentro, que foi um cliente nosso, novo, ele virou cliente da Monte Bravo, antes estava num outro lugar, não vou falar nem nome nem nada, mas enfim, o que aconteceu? Ele já era um senhor, tinha ali um patrimônio de quase 5 milhões de reais, em termos de liquidez, ele não tinha nem 100 mil reais. Caraca, ou seja, nem 100 mil. Ele tinha 75 anos, se ele fica doente, precisa usar um hospital, precisa usar o que for, o cara trabalhou a vida inteira, ele não consegue tirar porque os investimentos estão travados. Nossa. E aí você me pergunta, quais investimentos que eram? Eram os investimentos que já são mais conhecidos, que tem uma remuneração muito maior para o assessor que está lá recomendando. Então você vê que, infelizmente, um dos pontos que impactam muito o nosso crescimento é que às vezes tem ali algumas pessoas que não são aliadas com quem está do outro lado, visando os objetivos, a carreira, o crescimento, e isso vai manchando a imagem. Mas acho que é muito do brasileiro, né? Tem muito aquele jeitinho brasileiro que as pessoas vão levando. Isso tem em todas as áreas, assim como tem empresas boas, tem a Velotax, tem tudo que visa o cliente em si, como tem pessoas e empresas que não se importam tanto, né? Mas enfim, então essa é uma grande dificuldade que a gente tem. Mas então você diz que um grande erro que você vê é, primeiro, não conhecer direito o perfil do cliente, porque se você não conhece, você oferece investimentos que podem ser até bons, mas não bons para aquele perfil. Isso. Ou às vezes tem gente que conhece o perfil do cliente, sabe os objetivos, mas mesmo assim recomenda. Porque do outro lado tá lá um médico que tá vendo cirurgia, que não tá acompanhando o mercado e não entende de investimentos. A gente está aqui no Brasil hoje, quantas pessoas que investem na bolsa? Ou em renda fixa, por exemplo, a grande maioria. Muito pouco. Né? Estados Unidos, mais do que 50% das pessoas investem em ações. Na Europa, esse número é maior ainda. Né? Até quando eu estava nos Estados Unidos, o meu técnico teve um filho no meu 2º ano. O filho tinha acabado de nascer, ele estava com a esposa no jantar, tudo, comentando com a gente, traçando uma parte financeira para quando o filho ter 21 anos e entrar na faculdade, eles já terem o dinheiro da facul tudo planejado. E eu olhava para aquilo e falava, cara, eu achava que eu estava evoluído frente aos demais. Só que quando você entende a parte, poxa, as diferenças de culturas, de estruturas em si, aqui no Brasil a gente tá 1000 anos atrás disso. E aí, enfim, é só para situar que de fato tem pessoas e pessoas que vão estar do seu lado, te acompanhando, e tem pessoas que, enfim, só tem um objetivo diferente, sabe? Mas entendi e faz sentido. Mas entre aquelas pessoas que não jogam sujo, vamos chamar assim. São poucas, no caso, são bem poucas, né? E estão tentando ali, enfim, evoluir nas suas carreiras como assessor e tal, mas não conseguem. O que você acha que trava essas pessoas para... Por exemplo, você hoje tem uma carteira de mais de 100 milhões, certo? O que você acha, por exemplo, que impede as pessoas de superarem a barreira dos 10 milhões de reais, por exemplo, em custódia ali do dinheiro dos clientes? Não, assim, é que o nosso trabalho em si é bem complexo e são uma série de fatores que te ajudam. Por exemplo, tem pessoas ali que estão começando uma carreira, mas
teve ali a sorte de vir de uma família mais rica, consegue ali prospectar dentre os amigos, as amigas, das mães, dos pais, enfim, e consegue se sobressair e tá tudo bem. Uhum. Tem gente ali que não vem desse lado, que foi o meu caso. Então, o que me ajudou muito, acho que até linkando de novo com o esporte, cara, um planejamento. Você tá ali, montar sua rotina, na parte da manhã, o mercado tá abrindo, você vai atuar com os seus clientes, já com os seus 10 milhões que você tem, fica próximo deles, leva conhecimento, leva ali o que for necessário para cada um, e depois de um certo horário, você começar uma prospecção. Só que essa prospecção, o resultado não sai do dia para a noite. Você não vai ligar para um cliente totalmente desconhecido ou para uma recomendação que você recebeu e amanhã ele vai marcar reunião contigo, depois de amanhã ele vai abrir a conta com você, depois, no final de semana, ele vai enviar o dinheiro. Não acontece assim, sabe? Pelo contrário, às vezes demora muito esse processo. Então, você tem que ter muita calma e resiliência para você entender ali o momento e ir de pouquinho em pouquinho. Sempre ali buscando um pouco mais de evolução, um pouco mais de conhecimento, para, com o passar do tempo, você conseguir ir aumentando essa custódia, assim, sabe? Entendi. De ponto em ponto, assim, sabe? Tem um processo e uma organização. Eu não sei se na Monte Bravo funciona assim. Acredito que sim, mas tem, enfim, eventualmente outras empresas e outras corretoras, outras histórias de investimento, mas que o trabalho de um cara como comercial de vendas, ele tem o trabalho de prospectar e de conversar com os clientes, mas também ele tem o trabalho de ter a organização dele para ele não se perder nesse... Então, que é um trabalho mais administrativo, operacional, mas que está no agendamento, na programação, no follow, em ele conhecer o cliente, é exatamente isso que você falou, fazer lá os follow-ups, né, ir atrás e tal. Então, também tem tudo isso que conta bastante, né? Que eu acho que até onde muitas pessoas se perdem hoje é justamente nisso. Então, assim, eu acho que ser um pouco, entre aspas, caxias em relação à sua rotina é fundamental. E é o que vai te diferenciar de dar certo numa carreira, numa assessoria, com outro qualquer empreendimento, ou não. Porque, poxa, tem alguns horários em si que é melhor de você entrar em contato com um cliente desconhecido. Por exemplo, das 8 às 8h30, normalmente aqui no São Paulo as pessoas estão indo ao trabalho, estão nos carros. É o horário que eu ligo para cada um. Ah, que legal. Pessoas conhecidas. Da 8h30 a 9h já começaram os trabalhos. O que eu vou abordar? Os meus clientes. Acompanhamento, carteiro, que a gente voltou a se falar, enfim. Hora do almoço, geralmente é quando eu consigo falar mais com alguns médicos. Então, eu preciso organizar minha rotina, ou eu almoço um pouco antes, ou almoço um pouco depois. E até para entrar em contato com médicos novos, que é quando eles têm ali um tempinho, uns 5 minutinhos, 10 minutinhos. 5 da tarde, a mesma história. Das 5 às 7, tem esses horários em si. Então, você precisa ter muito bem isso estipulado, assim, bem... uma rotina muito fixa em relação a isso. E o principal que é ter esse acompanhamento, anotar tudo. Conversou com alguém, poxa, abriu uma brecha, falou que estava indo viajar, falou que estava indo para tal lugar, anota isso, que numa segunda ligação, num outro contato, você vai falar, poxa, e aí, como é que foi sua viagem? Você faz como é que isso foi mesmo. tal coisa? Eu faço isso, eu anoto tudo. Eu tava aqui, eu tô passando com os meus cachorros, não sei o quê. Pô, cachorro que você tem, então você vai pegando todas as brechas possíveis, que assim você vai criando uma conexão com as pessoas. E aí, de novo, você não fica só aquela pessoa que me liga pra vender algum investimento, pra falar sobre alguma oportunidade mirabolante de última hora, sabe? E aí, você vai ficando mais próximo e a pessoa ali te leva ali com uma seriedade. Legal. Você realmente faz isso. Às vezes você lembra. Eu te falo umas paradas e você fala, cara, como que você lembra disso? Mas, legal, super interessante. E uma coisa aqui, cara, que é como que você faz para administrar as emoções dos seus clientes, investidores, com o que acontece no mercado como um todo,
que acontece na política, o que acontece... Porque... Não sei se você que está assistindo aí tem consciência disso, mas... Quando, né, uma pessoa que não está muito habituada ao mundo dos investimentos, de renda variável e tudo mais, começa a investir, ela geralmente fica super animada, né? Começa a acompanhar, fica super, né, se apaixona. Pô, que legal, nananã. Até perder o primeiro centavo. Até cair ali R$50 do patrimônio dela, que ela, pô, mas eu tô perdendo, né? E aí, enfim, principalmente no Brasil, que é um país que tem uma instabilidade, uma volatilidade, né, alta, é mais fácil do teu cliente ficar com os nervos ali, a flor da pele. Sim. Que não necessariamente é culpa sua, mas que, enfim, dentro de uma carteira de investimentos equilibrada faz parte. Mas como que você faz para lidar com isso? E aí, para quem está assistindo, o que você faz quando o seu cliente tá nervoso ou tá, enfim, às vezes não tem nada a ver com você, mas que ele... Só não tá num dia bom também. Exatamente. E aí você precisa, enfim, administrar essa situação. Tá. O que você faz? Técnica você usa? Bom, acho que assim, tem dia que a pessoa só acordou de mau humor. Ou só acordou, as coisas não deram certo, já nasce ali, já tá um pouco mais irritado, vê o mercado, tá desabando, só notícia ruim, só coisa triste, fica bravo e liga pra você. O primeiro ponto ali que eu tento é entender um pouquinho mais ali o que tá acontecendo e acalmar. Só que acho que o principal é você levar a parte educacional. É você levar, poxa, é uma pequena parcela dos seus investimentos, enfim, que nós alocamos, esse que era o objetivo, esse que é a exposição que nós temos, o cenário é esse, isso que pode acontecer. Então, acho que aqui no Brasil muitas pessoas sofrem com isso e é normal, mas porque falta justamente um alinhamento à expectativa, né, que não vai ser aquele mar rosa todo, as ações vão subir, vai só ganhar dinheiro, não é desse jeito que acontece. Na grande maioria das vezes, a gente compra, no outro dia desaba o mercado. Sempre. E é sempre assim, a gente fala, poxa, e aí vai ter que ir lá explicar, levar, tudo, mas é bom quando isso acontece, porque aí ninguém... É bom que você já começa já... Você fica humilde e não se acha gênio, né? Essa é uma boa pra te contar, nem sei se você vai lembrar, mas termina o raciocínio e depois eu conto. Tá. Então, assim, é bem levar essa parte educacional. Só que acho que um ponto, poxa, que é bem importante mesmo, cara, acho que 90% das vezes o mercado vai estar ruim. O mercado vai estar muito ruim. Em 2020, a história da Monte Brava foi o ano que mais cresceu de tamanho. Eles triplicaram Caraca, sério? a custódia em 2020. No ano... E foi um ano de Covid, na pandemia, ninguém sabia o que estava acontecendo, as ações desabaram, tava aquele caos todo. Mas por quê? Simplesmente por ficar próximo do cliente. Poxa, tem hora que não tá legal, os investimentos não estão indo bem. Eu comecei assim no mercado, pegando carteiras ruins, só que eu dava a cara a tapa. Eu tava lá, eu tava ligando, eu tava explicando, eu tava atualizando o que estava acontecendo. Então, mesmo nesses momentos de, poxa, de caos total, a cliente brava contigo, tá acontecendo, você acalmando, levando essa parte educacional e mostrando, cara, conta comigo, eu tô aqui pra vocês, é isso, pode ficar tranquilo, esse que é o cenário, eu tava dentro das margens, a pessoa pode até ficar um pouco receosa, mas ela vai ficar muito mais calma e vai confiar em você, entendeu? Eu acho que aí faz sentido, você mostra propriedade pra recomendar o investimento dela, pra ela confiar em, enfim, deixar ali o dinheiro sob a sua custódia e tudo mais. Legal. Pegando nesse ponto dos investimentos, algo que eu me toquei, não, né? Que eu parei de acompanhar e fui ver essa semana. Lembra a empresa que eu recomendava, a Ambipar?
que a gente pegou, não foi no IPO, eu acho, mas foi um pouco depois. Foi. Eu lembro que a cotação era por volta de, tipo, 16 Aham. reais. Acho que hoje bateu 80. E aí que depois caiu, tipo, pra 4. Eu falei, nossa, mano, eu amava essa empresa. Né? Tipo, Empresa derreteu. sólida. E aí, explodiu. Aí eu falei, caraca, velho, não acredito, não acredito. Tipo, pô, quem entrou, né, que é muito difícil você pegar também né, o ponto mais baixo, mas, pô, dá pra ter multiplicado o capital por 8 vezes nos últimos 2 meses. Acho que chegou a bater perto de uns 8, 5 reais, enfim. Aí, de fato, hoje subiu mais uns 10%. Hoje começou Sério? o mercado caindo 10%. Daí eu falei, vai corrigir. Aham. Terminou o mercado subindo 10%. Nossa. Alguma coisa do tipo. Então, assim, é de fato uma empresa que tá com bastante oscilação, mas Aham. tá voando na Tá bolsa. voando, Né? Acho que é uma das que mais subiram esse ano. A que mais subiu, no caso, né? Então é isso. Tem momentos que são muito bons e até um ponto, às vezes, o cliente entra, o primeiro investimento é Ambipar. Já aconteceu. Sério? Não desse caso específico, mas de ter uma experiência muito boa. Uhum. O que vai acontecer? No segundo investimento, na segunda ação, assim, pô, se na primeira eu coloquei 10 reais, virou 30, cara, Matheus, vamos colocar uma parcela maior. E aí que as coisas dão errado. Então, você tem que ter muito esse gerenciamento de risco. E eu te perguntar, como é que você faz para brecar isso? Por exemplo, o cliente quer fazer um investimento que não é o melhor para ele, mas às vezes é o melhor para você, mas tipo, meio que ele não deve, e mesmo assim ele quer muito. Sei lá, pegar um exemplo aqui. O cliente quer, sei lá, apostar mais em opções flexíveis. Tá. Que dá uma comissão legal, mas que, pô, pro perfil desse cara, não deveria ou não deveria nessa quantidade. Você até fala isso pra ele, mas ele fala, não tô nem aí, vambora. O que você faz? Tá. Bom, hoje na Monte Bravo tem 2 modelos de comissionamento. O tradicional do mercado, tudo que o cliente faz, as ações, fundos imobiliários, a renda fixa, sempre gera ali uma comissão. O mercado tradicional é assim. E aí tem um outro modelo que nós estamos levando, que a gente começou desde o começo do ano, que é muito usado nos Estados Unidos e na Europa. Na Europa acho que é 80% do mercado usa, e nos Estados Unidos é uns 50%, 60%, que é o modelo de comissionamento fixo, é um FII fixo. Então, você coloca ali um percentual da carteira de investimentos do cliente. Por exemplo, 1 milhão é sempre 1% ao ano. Isso vai deduzindo no mês a mês. Tudo que o cliente faz contigo, o que a gente ia ganhar, volta de cashback na conta dele. Então, eu acho que é um modelo que pode ser o futuro aqui no Brasil, não no curto prazo. Porque foi muito criada aquela ideia de assessoria gratuita, as pessoas não querem pagar por isso. Então é algo ali que tem que levar de novo, acho que a educação e o tempo. Mas na Monte Bravo tem isso, os clientes ficam muito mais tranquilos na hora de fazer as escolhas. E isso traz muito mais transparência. Né? Porque é o que você falou, se você está num lugar ali que a outra ponta, o assessor, o seu gerente de banco, não está se importando contigo... E o cliente vai no calor do momento, não, faz com mais, vamos ganhar dinheiro. Você está falhando. Você tem que ter um gerenciamento de risco, sabe? Você está lidando com o sonho de uma pessoa, com patrimônio que ela construiu a vida inteira, sabe? Tem gente que vende os imóveis, coloca tudo para investir, gente que recebe de herança. Então, assim, é muita responsabilidade. E de fato, você pode ganhar um pouco mais. Só que se dá errado, você perde o cliente. Então, você ganha mais no curto prazo, mas no longo prazo isso não é sustentável. Entendi. E aí, tanto que se você quer ter, de fato, uma carreira, levar, de fato, ali a assessoria, tá no mundo dos investimentos por um prazo maior, você tem que estar alinhado com o seu cliente, porque senão uma hora a máscara cai, sabe? E outra coisa que até, quando você estava mencionando naquela parte de ter a paciência, ter o planejamento para, enfim... a pessoa crescer a carteira de clientes dela, tem um ponto que eu já ouvi do mercado, mas que tem relação com ter essa visão mais de longo prazo e tudo mais, é que uma corretora, enfim, acho que é corretora, eles
prospectavam muitos clientes pela internet que no início não vinha com uma custódia alta, né? Então o cara não começava investindo com eles em um valor muito alto, mas era a ponta de entrada para depois ir aumentando isso, né? Então é você, no ciclo de vendas, entender que, poxa, às vezes você vende um cafezinho, sei lá, de R$5 mas o seu foco no futuro é vender um almoço de 50. Sim. E que isso tem uma progressão e que tudo bem você começar com 5 para depois chegar lá, tem um processo. Desde que você tenha esse planejamento. No seu planejamento ou na sua experiência, o que você tem, o que você vê no mercado de, por exemplo, taxa de conversão? Seja, falei com 100 pessoas, sei lá, 10 viraram meus clientes, e dessas 10 que viraram meus clientes, depois de, sei lá, 2 anos, a custódia comigo aumentou, sei lá, 2 vezes. Você tem alguns números assim de bolso? Tem assim, tem até um estudo que a gente fez ali, que na média, não é uma regra, mas o que o cliente coloca contigo de início tende a no máximo triplicar o tamanho. Tá. Então, por exemplo, vamos dar sempre o exemplo aí de 1 milhão, que é mais fácil, só para levar ali os valores, né? O cliente tem 1 milhão, coloca com você 100 mil. Você vai conseguir no máximo ali, mesmo levando um bom atendimento, no próximo, triplicar esse tamanho para uns 300. Que para ele, assim, vai ser 30%, você não vai ser a referência, né? Então, acho que assim, é mais essa questão e... Como é que era a mesma pergunta? Esse tipo de planejamento, né? Do tipo, para você conseguir ter previsibilidade no seu trabalho e também você conseguir focar os seus esforços. Então, você falou esse dado, beleza, o cara coloca 100 mil, eu sei que no máximo ele vai chegar com 300, pegando esse dado que você falou pra gente. Então, se eu sei que o cara que colocou 1 milhão tende a colocar até 3, foco mais nele, sim. Entendeu? E até tem um livro que eu tô lendo hoje, que é O Mínimo Esforço, da Bianca Juliana. Ela participou, fez parte lá do grupo da XP, tudo, que ela coloca muito em questão ali, não terminei o livro, tá? Mas enfim, que é muito essa questão das métricas. Tudo você ter os seus dados, por exemplo. Por que eu sei que o Cold Call, para mim, não é a melhor ferramenta? Porque de 100 números que eu ligo, 10 consigo, de fato, trocar uma ideia, 2 eu marco uma reunião para virar um cliente. Então, eu tenho que fazer 100 ligações para converter um lead. E aí você vai tendo a sua taxa de conversão etapa por etapa. Liguei para 100 pessoas, 10 marcaram reunião, das 10, 6 compareceram. Tem gente que não vai. Sim. Das 6 que fizeram contigo, 3 vão para uma segunda reunião para, de fato, você levar um estudo. E dessas 3, 2 viram clientes. Então, você sabe aonde você consegue estar melhorando. Ou outras métricas, por exemplo, de eventos. Se eu vou num evento, levo 3 clientes meus. Esses meus clientes levam mais 2 amigos, amigas, enfim. Eu já sei que tem ali pelo menos umas 3, 4 pessoas que podem virar novos clientes. Como já vai ser num evento, uma coisa mais contraída, escutando de uma pessoa mais próxima ali, boas referências, essa taxa de conversão tende a ser muito maior. Agora, uma coisa que eu estou começando a colocar em prática, né, que eu até vou fazer agora o primeiro no mês que vem, de levar conhecimento para os clientes em uma palestra. Então, legal. vou colocar um grupo de médicos, isso. Eu estou começando a montar, tem eu e mais um assessor lá, colocar 20, 30 médicos numa sala e levar conhecimento financeiro. Porque daí foi bem assim, aliás, como a XP começou, levando as partes educacional, tudo. E aí, para ver, até entender, dessas 30, 20 pessoas, quantos que de fato vão se interessar, quantos desses que estão interessados vão converter em clientes. Então, é tudo uma questão de você analisando seus dados. E aí, isso volta até para um ponto que você questionou antes, das dificuldades da nossa área, que é da rotina e do planejamento. Você tem que ter tudo isso muito claro
muito metrificado e não se bagunçar em meio dos Excels. Deixar isso o mais claro possível para você estar sempre ali tendo acompanhamento. Poxa, preciso voltar com aquele cliente que fez um evento, preciso voltar a ligar para aquele cara que eu recebi uma recomendação, só que ele foi viajar, ele falou que ele voltava de viagem no final do mês, tá no final do mês, então você tem que ter o calendário e uma agenda ali muito clara e fácil, senão para você se perder é muito fácil. E até antecipando uma pergunta que eu ia fazer mais pra frente, mas que eu costumo fazer aqui porque eu acho que ajuda bastante qualquer pessoa, não seja ela trabalhando com vendas ou empresário, mas enfim. Você mencionou aí o Excel. O Excel é a sua principal ferramenta ou você usa algum software, você usa algum aplicativo, ou você tem alguma ferramenta, algum hábito sei lá, que você usa para se organizar e melhorar a sua produtividade? O basicão é o Excel. Não sou um mais tecnológico assim em relação ao Excel em si, sabe usar muito bem a ferramenta. Eu vou colando ali alguma coisinha ou outra, pintando as colunas, é do jeito que tá dando certo para mim. E aí é bem um Excel mesmo, questão de organização e a velha agenda. Assim, agenda não é nem agenda de celular, nem nada. Agenda papel mesmo escrever. É o que dá certo pra mim. Eu vou colando ali alguns lembretes, eu vou puxando, vou voltando. Já tentei usar aplicativo, tudo. Aí tinha um aplicativo aqui, aí tinha um Excel ali, aí tinha um outro site aqui. Me bagunçava inteiro, não fazia nada. Né? Aí acaba meio que não fechando a conta. Mais atrapalha que ajuda. Mais atrapalha do que ajuda. Então, assim, um Excel padrão mesmo. Né? Mais para uma questão do meu Excel, é mais para organizar os meus clientes. Questão do contato que eu coloco lá, tem até uma linha que assim, quando que foi o último contato presencial e por telefone. E aí vai ficando de verde até vermelho. Quando começa a ficar mais vermelho no contato, é que já está muito próximo de bater 6 meses que eu não visitei esse cliente, que eu não tive contato com ele. Então, poxa, preciso ir na casa dela, ir na casa dele, na empresa, onde for, mas para ter esse contato. Então, cara, é um Excel bem padrão, né? Nada demais. Assim, a nossa profissão em si, ela é complexa, tem muitas variáveis, só que, cara, o básico bem feito te leva muito longe, sabe? Então é bem essa questão mesmo de, poxa, ter muito organizado. Eu sou uma pessoa que é bem chata com organização, sabe? Isso acaba ajudando bastante. Você é virginiano, não? Não. Sou libriano. Muito boa. Concordo com você. O básico bem feito não dá errado, leva mais longe. Eu também gosto de usar o Excel. Explorando mais um pouco esse tema de organização e tudo mais. Por exemplo, o meu Excel do meu pipeline de vendas, vamos chamar assim, que eu coloco, tá? Eu tô fresco na cabeça porque eu fiz anteontem para um projeto novo que a gente tem aqui na empresa, mas eu coloquei lá, por exemplo, a empresa ou o nome de contato, uma outra coluna do status, que é se eu já falei com ela, se eu já fiz alguma reunião, se eu já marquei alguma reunião, algum call, ou se eu já apresentei proposta, ou se está em discussão, enfim, são mais ou menos essas categorias. Depois eu coloco ali uma coluna da quando foi a última interação, uma coluna de comentários, e aí eu coloco várias colunas de datas que eu fiz follow-up, que é entrar em contato com a pessoa para fazer ali o negócio andar nas etapas, no meu funil. Como que é mais ou menos aí as colunas do seu Excel? Você já mencionou essa da data, que ela vai mudando de cor conforme vai passando o tempo. O que mais que tem ali de interessante que você acha que pode ser bem útil pro pessoal? O objetivo do cliente, tá, que eu deixo assim muito bem escrito, onde quer chegar, planejamento, aposentadoria, tudo, família, objetivos pessoais de curto prazo, poxa, uma viagem no ano que vem, já olho isso até para evitar questão de variação do dólar, então vou ajudando justamente nessas questões. O que falta para esse cliente, então, por exemplo, são vários processos que nós temos ali dentro. Cliente novo tem que entender muito bem, montar uma reserva de emergência, depois organizar a questão sucessória dele,
poxa, tem muito imóvel, não tem muito imóvel, entender isso daqui. Tem alguns mecanismos hoje que ajudam numa questão sucessória. Se é imóvel, uma hold, tem que entender mais os propósitos em si, enfim. E depois, posteriormente, a carteira de investimentos de modo geral. Uhum. E aí, uma das cláusulas, um dos pontos do meu Excel é as áreas que faltam ser exploradas com cada cliente. E aí não tem como você, poxa, a pessoa que está abrindo conta contigo, começando agora, você marcar um batalhão de reunião para toda hora abordar um assunto diferente, cara, tu vai fazer uma salada mista com ela. Uhum. Não vai entender nada, vai ser muitas coisas. E quando a pessoa tem muita coisa para fazer, ela não vai fazer nada. Entendi. Então, respeitar um pouco, eu respeito muito essa questão do time, assim, de cada pessoa em si. E aí eu vou colocando no Excel o que falta ser abordado. Que daí eu sei, poxa, agora o cliente está mais tranquilo, já montamos a carteira, deixa eu pegar um gancho aqui com alguma matéria nova que saiu para levar esse outro assunto que ele precisa, só que ele não sabe ainda. Entendi. Né? Então, tem muito essa questão e também tenho ali dentro do Excel uma parte que são todos os meus clientes que me recomendam, quem me recomendou. Você dá um champanhe. Dou um champanhe, eu dou um presente depois, chega final do ano, tudo, esses eventos em si, quando a gente ganha ali os ingressos, Porsche Cup, Fórmula 1, não sei o quê, tava fantástico. Eu sempre levo para quem me ajudou mais, quem Legal. tá mais comigo, que me recomendou mais, poxa, é um carinho muito grande que eu tenho por eles, quando eu recebo ali, poxa, ganhei 4, 5 ingressos para levar os clientes para Porsche Cup, eu vou lembrar quem tá mais comigo, Uhum. é normal isso. Sim. E aí eu tenho isso tudo muito bem anotado, quem que tá me indicando, a pessoa que qual que é o perfil, o que já me falou, já para quando ligar eu ter isso já escrito. Então, assim, é mais essa questão desse controle em si, sabe? Acho que, de fato, o principal que eu mais utilizo são as visitas. Começou a ficar vermelhinho ali, já para um laranja, já tá na hora de pegar o carro, de pegar um avião e tá junto, assim, sabe? Legal. Super interessante. Acho que é conhecimento prático que a gente está levando pro pessoal poder fazer. Gostei muito dessa parte que você falou de que mais que eu tenho que abordar com esse cliente. Porque, trazendo aqui para o nosso mundo do Velotax, por exemplo, quando a gente vai mandar um e-mail para nossa base, eu tenho que ter um assunto ali para falar com... Enfim, quem tá na lista. Não pode ser do nada, né? Exatamente. E aí é natural que a gente, obviamente, durante o período de declaração de imposto de renda, a gente tenha mais assuntos e aí fica mais natural a gente entrar mais em contato. Mas no seu caso, isso é super importante também, você conhecer a pessoa. Às vezes não é um tema relacionado com investimentos que você também pode entrar em contato. Que nem agora, um exemplo. Está muito em pauta a questão da reforma tributária. Até em questão de imóveis, quando você vende, o quanto você tem que pagar de imposto, aumentar, não vai aumentar, enfim. Também tem a questão da Previdência. Previdência é um mecanismo. Mesmo? Então, aparentemente sim. Porque tem discussão, né? Tem discussão, de fato, não tem nada muito concreto em relação a isso, mas de fato vai ter algumas alterações em si. E aí, poxa, a Previdência, muitas pessoas utilizam isso como um mecanismo sucessório. Sim. Tem vários benefícios em si que não são só esses, mas a grande maioria usa para isso. Principalmente se for um plano VGBL. O benefício é esse, né? O PGBL é mais para um diferimento fiscal, enfim. Então, hoje, como está abordando essa pauta, as pessoas veem as notícias e tudo... Se eu vejo ali que o cliente já fez os investimentos, eu aloquei, ele estava mais ocupado no começo, em viagem, e não abordamos muito a questão sucessória, vou lá, mando uma matéria nova, olha, está em pauta isso, essas que são as possíveis mudanças, é um assunto que eu não conversei contigo ainda, de extrema importância, negócio dá muito exemplos lá, até do que eu já vi nos Estados Unidos, por exemplo, quando as pessoas... vão conversar com o assessor de investimentos, a primeira pauta é uma reserva de emergência e uma questão sucessória. Aqui no Brasil é o oposto. É verdade. Eu já peguei gente que vendeu imóvel, recebeu lá uma bolada, um baita de um valor, botou tudo em ação. Tudo, 100%. Bom, agora eu vou ficar multimilionário. O que aconteceu? Veio a pandemia,
vem uma crise e você vê o seu patrimônio lá caindo 70%, 50%. E ficam desesperadas. Mas por quê? Porque não trabalhou, não teve também o Brasil em si muito essa questão de educação mesmo, mas faltou você montar ali a base, organizar as caixinhas para depois você buscar investimentos, para depois você atrair de rentabilidade, para depois você colocar uma pequena parcela em ações, tem um risco maior, ou uma parte internacional, que hoje em dia as pessoas estão buscando muito mais isso, sabe? Então, acho que é você entender e aí com esse Excel, com esses acompanhamentos, fica tudo muito mais prático, assim, sabe? Com certeza, entendo bastante. Agora uma pergunta que eu tinha notado aqui. Cara, para onde que você vê o mercado indo aqui no Brasil, em termos de modalidades de investimento, ou perfil de investidor, ou, enfim, o que você vê de tendência, de inovação, e que faz sentido o pessoal se atualizar, ou saber das novas possibilidades? Eu gosto de trazer isso, perguntar isso, porque se você não tá, como hoje eu não tô, mas tão inserido no mercado de investimentos como um todo, toda hora pipoca uma coisa, mas aí vai e volta, aí às vezes falam muito do Bitcoin, às vezes ninguém fala mais nada, e aí, enfim, você vê, sei lá, gestor de investimento falando que ele ia apoiar candidato X e depois se arrependendo. Sim. E, enfim, a taxa de juros vai cair, agora já não vai mais cair, vai até subir. Tem debate, verdade. E aí, óbvio, tem a pessoa ali no trabalho dela que tem, enfim, as preocupações, tem que lidar ali com a gestão do patrimônio dela, e tem também, por um outro lado, que é a parte bem legal do mercado financeiro, que são os novos produtos, que é investir lá fora. Tá crescendo muito. Enfim, o que você vê aí de, sei lá, de novidade, de inovação, e como que você faz para explorar isso e abordar isso com seus clientes ou potenciais novos clientes para conseguir, onde eu quero chegar na minha pergunta como que você realmente faz para se diferenciar dos outros assessores ou dos seus concorrentes? Boa. Bom, acho que assim, é um mercado que está muito em evolução e vai continuar assim. Vem agora a questão da inteligência artificial, que pode mudar, pode abalar os mercados, as profissões, as carreiras, enfim, eu acho que de fato é uma ferramenta que vai estar aí, não para te tirar do mercado, mas se você conseguir utilizar muito bem ao seu favor, é o que vai te manter no mercado, no seu trabalho, se sobressair em relação aos demais e tudo mais. Então, acho que você está sempre de olho nessas tendências. Em questão de parte política, acho que se a gente for pegar o nosso histórico aqui de país, é um histórico de muitas incertezas, é um país que eu falo muito para os meus clientes de instabilidade mesmo, econômica, política, indiferente de governo, A ou B, assim, enfim, a gente tem que ser muito pé no chão e diferenciar isso e gerenciar a sua carteira, mas acho que pelo nosso passado, por tudo que a gente já viu, no Brasil, fazer aquele feijão com arroz que eu falo com eles é se beneficiar um pouco de ativo de inflação, para proteger uma carteira, ativo de juros, e aí educando para aos poucos e levando a carteira para um pouco mais de risco com a questão do mercado. Mas, enfim, você fazendo bem um feijão com arroz, eles vão ficar bem atualizados contigo, felizes com você em si. E aí, com a questão futura, é muito difícil falar. Porque aqui no Brasil é até acreditado que até o passado é incerto, né? Ele muda, enfim. Então, questão futura, poxa, eu acho que o meu mercado, assim, o mercado dos investimentos vai continuar crescendo. Os juros altos é um contraponto, né? Não só dificulta, mas atrasa esse movimento, eu acho. Porque as pessoas estão lá no banco, tá lá o senhorzinho, o dinheiro dele paradinho, rendendo 10% no ano. Por que ele vai querer escutar uma pessoa para ganhar 2%, 3% a mais? Não vai querer, entendeu? E não uma pessoa mais nova falando que tá fazendo tudo errado. Não vai. Então, assim, as pessoas... Esse movimento de, infelizmente, juros altos aqui no Brasil nos atrasando, isso, né, dificulta um pouco mais ali. Mas acho que, poxa,
Vamos aguardar, acho que as próximas eleições, ver certinho como é que vai ser, para ter ali um planejamento futuro melhor. Mas, e aí eu acho que o que está crescendo muito é justamente essa parte internacional que você falou. Sabe, às vezes uma nova tendência, as pessoas, ainda mais agora que as criptomoedas, né, a Bitcoin voltou a bater patamares bem altos, né? Bateu o recorde de novo, né? Bateu o recorde de novo, todas as pessoas, poxa, começam a te perguntar o que é isso, tá todo mundo falando, vejo notícia. Teve até agora, poxa, eu vi que o Trump, que está se candidatando agora, ele falou que quer que os Estados Unidos tenha uma reserva de emergência uma reserva em Bitcoin. Isso quer ter cerca de 5%. Começou a me questionar, poxa, interessante, o que é isso? E você tá atualizado não só do básico, mas você buscando esses conhecimentos, essas novas tendências que pode dar certo, como não pode dar certo, mas você saber falar de cada assunto é o que te coloca na frente dos outros assessores, sabe? Uhum. Então, isso é importante. A parte internacional, as pessoas conseguem entender hoje que, de fato, você precisa ter algo lá fora, atrelado a um dólar, uma moeda mais forte, porque você tá vendo, o dólar sai de 5 para 5,70, pode continuar subindo, só tem certeza, enfim. Então, é um governo que está pagando cada vez mais impostos, eles não sabem utilizar muito bem o nosso dinheiro, vão mesmo arrecadando recorde atrás de recorde, vão estar projetando um gasto ainda maior. Então, se você gasta mais do que você arrecada, coloca uma inflação futura nisso, então vai trazer mais incertezas, mais instabilidade, e é você ter uma parcela fora, se protegendo, as pessoas começaram a perceber que isso é importante no longo prazo, já foi mais do que provado, né? Legal. Ótimo. Agora, vamos lá para o X da questão aqui. É o seguinte, se você tivesse que criar aí um mapa para você abrir um novo escritório de investimento do zero, Mateus Corretora, como que você faria? Acho que com esse nome não ia vender muito. Como que seriam os primeiros passos aí para você estruturar e conquistar clientes e fazer esse negócio prosperar? Tá, bom. Nunca tinha pensado nisso, mas acho que de fato, se eu fosse começar um escritório novo ali e tudo, bom, não partindo do zero, né? Já levando os meus clientes, sim. Né? Eu acho que de fato ali estar próximo deles, mostrar ali de fato esse passo que eu fiz, mas acho que eu ia muito abordar os nichos que eu já atuo, os médicos, ali, os empresários, enfim, e marcando ali partes, cursos educacionais para conseguir levar o meu nome, o nome da corretora, e expandindo isso, pegando mais assessores, mais clientes e abordando os nichos que eu já sei como que são. Os médicos, como que é de horário, os empresários, como gostam de ser abordados. Então, acho que eu iria em algo que eu sei que já é um pouco mais concreto e aí crescendo, sabe, de pouquinho em pouquinho, em cima disso, assim, sabe? Mas enfim, então acho que eu já ia algo do que eu sei fazer e num público que eu já atuo. Legal. E aí com pessoas próximas de mim, mais sócios, sócias, mais assessoras, aí e explorando outras pautas ali, fazendo mais eventos, outros nichos para a gente conseguir complementar em outras áreas, assim, sabe? Top. Legal. Agora, uma pergunta aqui, mais por curiosidade. Você exploraria ou você já explora hoje, mesmo sendo assessor, o lance do marketing digital, anúncios online? É algo que você também usa como canal ali de prospecção ou não? Então, não uso ainda, mas preciso. E até porque a minha namorada trabalha com marketing digital e abriu a minha cabeça em relação a isso. Porque na minha visão poxa, muitas pessoas já fazem isso, já divulgam online, já tá o mercado saturado, mas não tá. Entendeu? Se você for olhar a questão de números, tudo, de fato, o que mais importa é você... Acho que até um ponto que eu preciso tirar aquela vergonha de ir, se jogar, mostrar, levar conhecimento. E algo que sim, eu já tenho isso traçado, tô até atuando agora com ela para levar mesmo conhecimento e me jogar nas redes sociais. Porque você consegue atingir muitas pessoas
E acho que não é nem só com uma ideia de eu prospectar e pegar novos clientes usando a rede social. Acho que, de fato, isso pode acabar acontecendo. Mas acho que eu consigo usar a rede social de uma maneira de me passar credibilidade e reforçar a imagem do Matheus. Porque muitas pessoas me conhecem o Matheus antes de virar um assessor. O Matheus quando era criança, o Matheus quando nadava. E aí eu conseguindo levar ali tudo que eu já estou fazendo, as premiações, a seriedade, as certificações, as pessoas entendem que, poxa, o Matheus não é mais aquele menino que era antes, não está no mercado só começando, já é de fato uma carreira já mais encaminhada. Sim, menino prodígio. Tem ali as certificações. Que isso. Então acho que consigo vender melhor a minha imagem, sabe? De fato, levar ali, acho que mais credibilidade, acho que essa que é a palavra mesmo. Então, preciso usar isso, não estou utilizando, mas é uma ferramenta que ajuda. Conheço pessoas, tem uma grande assessora lá da Monte Bravo, a Fernanda, que ela faz isso nas redes sociais e é onde ela consegue ganhar muito respeito com os clientes, ver ali um conteúdo. Tem mais contato também, né? Tem mais contato, cria a pessoa tá te vendo ali, né? Entendeu? Então, assim, é importante, é algo ali que eu até preciso começar a usar, sabe? Legal. Agora vamos para a parte aqui do nosso bate-bola, que são perguntas mais rápidas pra gente encerrar. Eu tenho umas aqui que são mais padrão, mas também quero fazer umas para você mais fora do script. Primeiro, qual o melhor conselho de negócios que você recebeu e por quê? De negócios? Pode ser vendas também, enfim. Tá, eu acho que de fato foi o networking. O networking, acho que assim, é onde tudo acontece. Você conhece as pessoas, você conhece cada um, você está próximo, você vai conectando, aí você vê uma oportunidade diferente, você começa a explorar mais um nicho, você aborda, você entende outras áreas que você não estava acostumado ali a estar... que não é mesmo do seu cotidiano, assim, sabe? E você está sempre envolvido com pessoas que têm aquela mente de estar crescendo, sabe? Então acho que o networking, de fato, é a melhor ferramenta para vendas, para tudo, porque você cria uma imagem sua, você conecta as pessoas, ou elas te conectam, e você está sempre no mundo ali corporativo, buscando ali novos negócios, uma nova venda, sabe? Então, acho que é algo ali que é a mais recente para mim, mas quando eu fui começar a entender o poder do networking, é o que, de fato, me fez a deslanchar mais na carreira, sabe? Legal, boa. Você já citou um livro aqui que você está lendo agora, mas queria te perguntar, qual o melhor livro que você já leu, por quê e, enfim, qual que você recomendaria? Tá. Eu não sou uma pessoa que lê muitos livros, mas teve um que foi bem marcante para mim, que foi Outliers, que conta, né, muitas histórias de pessoas super renomadas, que deram super certo, empresárias, temos exemplos lá, o Bill Gates, por exemplo, que você vê que é uma junção de fatores que fez a pessoa chegar num determinado ponto da carreira, deu super certo. Não é só simplesmente a sorte, não é só simplesmente ali as pessoas que têm ali um poder aquisitivo maior, não, que de fato você está no momento certo, desenvolvendo ali uma área que está para ser criada, enfim. Então, Outliers foi um livro que eu li já tem bastante tempo, mas que você entende o porquê das coisas, sabe? E você vê que, poxa, dentro de tudo que eu tive, das experiências que o Matheus já passou e tudo mais, você... olhando para o seu ponto de crescimento, você vê que está tudo dentro do possível, assim, sabe? Pelas ferramentas que foi te apresentada, por ter nascido no Brasil, Estados Unidos, tudo isso tem uma variável diferente. É uma família que te dá um apoio, às vezes não dá apoio, você vai morar fora, não vai morar fora. Então, você vai se expondo ali a culturas diferentes, absorvendo outros conhecimentos que vai te ajudando numa construção de uma vida profissional, pessoal, enfim. Aí, o seu livro conta muito bem isso, sabe? Legal. O Bill Gates chegou onde chegou, não foi só porque ele é muito inteligente, mas foi porque quando ele foi no colégio, teve a sorte de ter o primeiro equipamento, mais voltado para tecnologia, ele se interessou, ele cabulou umas aulas, foi para um lado. Então você vê a construção dessas pessoas e você começa a trazer algumas analogias próximas, sabe? Entendi. Muito legal. É um livro que eu sempre quis ler, mas eu nunca li. Agora, vamos para a próxima.
Qual a característica mais importante que você julga que um assessor de investimentos tenha e para ter sucesso, obviamente, e por quê? Cara, acho que a transparência com o cliente. Acho que esse é o principal, sabe? Mas acho que a questão de estar ali com eles, acho que é bem o padrão, assim, sabe? Que a gente vem tendo falando aqui, que é você estar ali próximo da pessoa, entendendo o objetivo, levando o que de fato agrega até um ponto. A XP fez um estudo pegando a absorção do assessor e a do cliente. O que você acha que o cliente avalia mais em você? O que você acha que é o ponto mais importante? Para os assessores, a rentabilidade. Já está ganhando 10%, 15%, o cliente vai estar feliz. Sim. E aí depois, outros pontos e tudo mais. E quando teve a pesquisa com os clientes, não era rentabilidade. Rentabilidade era o terceiro, quarto ponto. O primeiro era justamente a transparência e estar junto com eles. Que interessante, eu ia falar rentabilidade. Eu também achava que era isso. Então você vê que as pessoas querem estar com uma pessoa que elas confiam e que está em momentos bons e ruins do seu lado, te apoiando. E aí, então, acho que isso que faz até os maiores assessores que tem lá na corretora, tem tudo, eles fazem isso muito bem feito. Porque tem momentos de mercado que está indo tudo muito mal. Né? Verdade. Então, assim, até lá fora teve anos, nesses últimos 3, 4 anos, que a renda fixa estava se desvalorizando, porque eles viam a marcação no mercado, as ações estavam caindo, ou seja, as carteiras fechavam o ano no negativo, mas nem por isso as pessoas paravam de investir. Então, por quê? Porque já tem uma figura, já tem alguém ali próximo, então acho que de fato você estar junto ali com o seu cliente, sabe? Mandou bem, gostei. Agora, vamos lá, essa aqui é meio diferente, mas qual negócio novo ou maluco você começaria se você tivesse tempo? Tá, eu acho que, gosto muito do meio de investimento, acho que não sairia muito disso. Acho que se eu tivesse mais tempo, eu iria dar mais uma olhada em tendências de mercado. E aí, por exemplo, um assunto que me interessa, ainda mais buscar ali mais esse conhecimento e levar para as pessoas, acho que é a parte de criptomoeda. Sabe, de fato, é um mercado que eu gosto bastante. Tô mergulhando mais nisso, tô entendendo que, de fato, tem os pontos positivos, tem os pontos negativos também, mas, enfim, acho que os positivos suprem muito bem isso. E aí, acho que eu mergulharia mais nisso e mais, de fato, para levar essa parte educacional, sabe? Poxa, por que é interessante? Por que vê esse valor? Por que as pessoas comentam tanto? Por isso que estão subindo tantos valores? Mas levar, acho que mergulhar nessa área. Acho que não iria para algo muito diferente sem ser mercado, sabe? Legal. Qual fato engraçado sobre você que poucas pessoas conhecem? Cara, Bom, acho que eu sou... Acho que assim, mais as pessoas mais próximas ali minhas, tudo, que convivem ali comigo. Mas sou uma pessoa, não sei, cara... pensando aqui agora... Acho que, cara, acho que bem atrapalhado mesmo, acho que a palavra assim, sabe? Costumo, enfim, derrubar um monte de coisa, onde que eu vou passando, marca a minha presença, de uma maneira às vezes não tão positivas assim, sabe? Mas, enfim, acho que é mais esse ponto, não sei, nunca parei tanto pra pensar sobre isso, acho que é mais esse lado assim meu, sabe? Legal. E qual que é a sua maior paixão fora do trabalho? A natação. Com certeza. Sem ser a minha família, obviamente, né? Óbvio. Eu vi que a natação tá bem na frente da sua família. Não, pelo amor de Deus. Eu nem terminei de falar, você já mandou. Mas você ainda nada? Não, tanto que eu voltei pro Brasil por conta da minha família, tá? Tem esse ponto. Mas, sim, eu ainda nado. Não tanto como antes. Antes, ele de fato era um nível profissional. Nadava ali 15, 20 km por dia. Então, chega uma hora que você não quer ver mais piscina, deu um bom tempo. Mas hoje, ainda mais agora em momentos de Olimpíadas, você vendo todo esse mundo competindo, tudo. Alguns amigos meus antigos, me dá mais aquela vontade. Então, sem dúvida, o esporte ali, cara, tá sempre presente comigo. Corro hoje, nado, enfim, até me ajuda a manter tudo as coisas em ordem, sabe? Tem momentos que é muito difícil, tem cobrança de cliente, de cobrança pessoal, de empresa.
E, cara, eu consegui colocar o esporte ali, uma natação, um momento que é só meu, pra refletir, pra desestressar. É como se fosse ali uma válvula de escape, sabe? É bem clichê mesmo, só que de fato isso me ajuda muito. Então acho que, pô, o esporte e a natação, por ser um esporte que eu gosto bastante, é sem dúvida depois da minha família, né? Boa. Nvidia ou Bitcoin? Qual que você investiria hoje? Hoje, cara, questão de projeção, acho que é Bitcoin, com certeza. Ele já subiu muito, já tá no mercado que vale 2, 3 trilhões de reais. Se for olhar o potencial de Bitcoin, tende a ser melhor, né? Não é nenhuma recomendação, pelo amor de Deus. Itaú ou Nubank? Itaú, um banco consolidado. Entre todos os players aqui do Brasil hoje, por mais que seja um concorrente nosso, é um banco que é bem redondo, tem ali diversos segmentos. Enfim, acho que o Nubank está crescendo, é um banco mais digital, mas enfim, acho que para investir meu dinheiro, eu iria em algo mais sólido, algo ali que eu já sei a recorrência que tem, a segurança, entre outros pontos. Renda fixa brasileira ou americana? Brasil. No Brasil, o lado positivo é a renda fixa, não pode tirar isso da gente, né? Então, o Brasil ele é conhecido como um país rentista, então Brasil, renda fixa, Estados Unidos, ações. Acho que esse é o portfólio ideal. Matheus, obrigado pela presença. Gostei bastante. Então, muito obrigado. Conta comigo. Gostei bastante aí. Pessoal, se você precisa de um assessor de investimento, precisa Será um prazer. melhorar a sua carteira de investimentos, tem que diversificar. Quando eu trabalhava com esse mercado, o principal erro que eu via era as pessoas investirem muito na emoção, não pensarem direito a carteira, não tomarem as decisões corretas. O Matheus está aqui, ele vai deixar aqui os pontos de contato dele para vocês falarem com ele. Boa. É super importante isso para a sua vida no longo prazo mesmo. Eu hoje, né, como investidor também, vejo muito que, se eu tivesse mantido alguns investimentos que eu fiz no passado, eu poderia, enfim, ter tido uma rentabilidade muito legal. Acabei mudando ali, por enfim, coisas da vida. Mas o Matheus sempre está aqui para me ajudar também, sempre traz boas oportunidades que condizem com o meu perfil. Boa. Então, acho que isso é super importante. Matheus, fala aí para o pessoal os seus canais. Como é que o pessoal com certeza. Eu acho que assim, um ponto que é importante, tem cliente, tem pessoa que já tem um conhecimento. Né? Tem outros que estão se mergulhando nisso agora. Por exemplo, eu tenho gestor de fundo que faz parte da minha carteira de clientes. Se pegar o meu conhecimento com o do Vitor, sendo muito humilde, não dá metade do conhecimento dele. Só que você vai agregando de outras formas. Sim. Vai levar um produto diferenciado, uma visão diferente, enfim. Então, isso vai complementando. Tem pessoas que estão querendo entender um pouco mais. Então, acho que é entender o momento de vida de cada um, estar próximo e se o seu assessor, se o seu agente de banco não vai te visitar, não está com você, pode entrar em contato aqui comigo, com os assessores também da Monte Bravo, a gente vai estar ali junto. Me chama ali, vou deixar o Você quer deixar o seu Instagram? LinkedIn? Deixa o meu Instagram, acho que é melhor, é Matheus, Isidro é diferenciado mesmo, é I-S-I-D de dado R-O, esse que é meu Instagram, depois ali, se o pessoal vai puder deixar seguir, aqui tudo bacana. Daí, pode me chamar, entrar em contato, que a gente vai estar dando todo o suporte nesse possível ali. Muito bom. Obrigado pela presença. Você que está aí assistindo, comenta aqui o que achou, comenta aqui quem que você quer que a gente traga para entrevistar e levar conhecimento para você. Não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com aquele seu amigo ou com aquela pessoa que você conhece que precisa melhorar ali as suas habilidades de vendas, quer entrar nesse mercado de assessoria de investimentos ou que já está nesse mercado, mas quer expandir, melhorar os seus resultados. E um ponto que é importante, que eu tenho ouvido muito num livro que eu estou lendo agora, que mesmo que você está no mercado, por exemplo, de assessoria de investimentos, você pode trazer insights muito relevantes de outros mercados que às vezes não tem nada a ver com o seu, sim, isso é verdade, mas que pode te dar novas ideias para você melhorar ali, enfim, a sua forma de fazer as coisas. Então, também pode compartilhar esse vídeo com quem não tem nada a ver com o mercado de investimentos, que com certeza vai ser muito útil tudo que a gente passou aqui. Muito obrigado e eu vejo vocês no próximo episódio. Valeu!